Uma decisão tomada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que arquivou pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele está deixando o cargo agora no dia 1º de fevereiro de presidente do Senado. Na prática, a decisão de Alcolumbre significa que o Senado não vai iniciar nenhum processo de cassação de magistrados com base nessas ações que ele arquivou. Desde que assumiu o comando da casa, Alcolumbre deixou de levar adiante quase 40 pedidos que foram apresentados nestes últimos 2 anos, a maioria contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Há alguns grupos de senadores que pressionavam Alcolumbre por entender que magistrados brasileiros cometem excessos nas suas decisões e interferem na política do país. Alexandre, queria que você avaliasse então a decisão do presidente do Congresso de arquivar tudo de uma vez, a poucos dias do fim do mandato dele, todos os pedidos de impeachment contra magistrados brasileiros, e se neste período de pelo menos 2 anos em que ele foi presidente do Senado, houve algum fato que merecesse que algum processo de impeachment contra algum magistrado fosse levado adiante? Bom, é o canto do cisne do presidente do Senado, né? Ele literalmente limpou a gaveta antes de ir embora e jogou no arquivo. Vale dizer, jogou no lixo, porque não pode tirar do arquivo. 38 processos de impeachment, 3 contra os 3 últimos procuradores gerais, né? E 35 contra ministros do Supremo, sendo que o campeão é o ministro Alexandre de Moraes, e hoje eu soube que faculdades de direito estão retirando livros dele por causa da atuação dele nesse inquérito do fim do mundo, que não tem pé nem cabeça, né? Das fake news, né? Em que a vítima faz o inquérito, julga, é o carcereiro, é tudo, né? Isso é para estudar em escola de direito de agora em diante. Bom, mas jogou tudo no lixo. O Supremo só tem o Senado acima dele, né? Só tem o escrutínio, a fiscalização, o julgamento do Senado, é o que diz a Constituição. O Conselho Nacional de Justiça é para os outros, não é para o Supremo. O Supremo está acima do Conselho Nacional de Justiça. Agora, o Supremo, às vezes, tem sido não apenas o poder supremo de interpretar a Constituição, tem sido o poder absoluto, e mais do que absoluto, monocrático. Uma única pessoa, uma monocracia em prática, né? Exatamente do único poder que não recebeu voto para representar o povo, a não ser indiretamente pelos votos dos senadores que os aprovam e pela indicação do presidente da República, né? Que recebe milhões de votos para exercer o governo. E o Supremo, na verdade, é que tem exercido poder legislativo e poder executivo. E caberia ao Senado julgar isso. Mas não sou eu que estou dizendo isso. Quem diz isso é o presidente do Supremo, ministro Fux. Eu vou ler um trecho aqui do discurso de posse dele do dia 10 de setembro, porque parece que o noticiário não deu bola para isso. A parte mais importante é no momento em que ele fala isso. Mas não ligar, não vamos mexer nisso. Talvez com medo do tal inquérito das fake news. Só um trechinho de Fux. Não se podem desconsiderar as críticas em vozes mais ou menos nítidas e intensas de que o Poder Judiciário estaria se ocupando de atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular, reservada apenas aos poderes integrados por mandatários eleitos. Em referência a tal juízo de censura, é comum o emprego das expressões judicialização da política e ativismo judicial. É o presidente do Supremo que disse urbi et orbi, né, no dia da posse dele. E disse mais: assistimos cotidianamente o Poder Judiciário ser instado a decidir questões para as quais não dispõe de capacidade institucional. Em consequência, alguns grupos de poder que não desejam arcar com as consequências de suas próprias decisões acabam por permitir a transferência voluntária e prematura de conflitos de natureza política para o Poder Judiciário, instando os juízes a plasmarem provimentos judiciais sobre temas que demandam debate em outras arenas.
Essa prática tem exposto o Poder Judiciário, e em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ter sido decididas no parlamento. Ministro Fux é que disse isso. E ministro Fux e ministro Marco Aurélio decano, os dois têm briguinhas, mas concordam num ponto e já expressaram esse ponto. Marco Aurélio expressou 2 vezes em 2 votos. O ministro Fux 2 vezes em manifestações públicas, dizendo que pequenos partidos, sem voto no Congresso e sem voto na urna, usam o Supremo como instrumentos, ou seja, prolongamento de seus diretórios partidários para fustigar o governo. É isso que tem acontecido e devem ter sido essas as queixas que foram levadas ao Senado, que é o órgão para fiscalizar isso, para manter o equilíbrio dos pesos e contrapesos. Pobre Montesquieu se viu Alcolumbre jogando isso no lixo, né? Que fala em harmonia e independência de poderes. É o momento de se falar nisso, sim, no momento em que aqui em Brasília um juiz, certamente tomado por aquela frase famosa do moleiro lá de Sanssouci, pertinho de Berlim, que disse para o imperador Frederico II: ainda há juízes em Berlim. Um juiz está mostrando, ainda há juízes em Brasília. Não atentou a uma ordem do ministro Lewandowski para entregar para a defesa de Lula os diálogos obtidos criminosamente por pessoas que foram presas por isso, entre o juiz Sérgio Moro e Dallagnol. O juiz, muito educadamente, né, disse: olha, eu sou plantonista, um mero plantonista, vou deixar para o juiz titular decidir isso. Pois hoje deve estar sendo intimado hoje por um oficial de justiça para que cumpra a determinação do ministro Lewandowski. Até pensei que ele poderia dizer para o ministro Lewandowski: não, o senhor está em férias, né? O Supremo está em recesso, portanto, é o ministro Fux que conduz isso. Só que parece que houve lá uma combinação para muitos não entrarem em férias e poderem continuar despachando. Essa é uma situação muito estranha que se apresenta na democracia brasileira, no equilíbrio de poderes, que está já no 2º artigo da Constituição, né? Independência e harmonia de poderes.